Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade, né, a minha história, né, de como encontrei meu propósito de vida, e eu estou apresentando para vocês os mestres, né, os mestres que eu encontrei na minha vida, que me ajudaram, que estão me ajudando ainda, né, nesse processo de evolução. E aí hoje eu trago para vocês a minha mestra renascedora, é Marta Semeraro Gonçalves. Como eu falei com vocês, eu procurei profissionais, né? Procurei profissionais que me orientassem, que me ajudassem, e foi através do trabalho da Marta, né? Eu fiz a terapia do Renascimento, os 10 ciclos do Renascimento, e foi assim um divisor de águas na minha vida. A partir desse momento, eu descobri o que era propósito de vida, né? Descobrir o que eu estava fazendo aqui, o porquê de eu estar nesse mundo, né? E até hoje ela é a minha mentora, ela me orienta. Então, com vocês, Marta Semeraro Gonçalves. Olá. Marta, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre o seu trabalho. Boa tarde. Eu só queria fazer uma pequena correção, que como eu tirei o Semeraro, agora é Marta Cardoso, com Z, Gonçalves. São essas coisas meias esotéricas que a gente vai mudando ao longo da vida, né? Então, Marta Cardoso Gonçalves, boa tarde a todos. Eu trabalho com processos de respiração, né? A Graça, há uns anos atrás, ela me procurou, quando eu estava assim, acho que estava já há uns 5 anos atuando na profissão de terapeuta em respiração. A respiração, para mim, assim como foi para a Graça, e assim como é para muitas pessoas, ela foi o divisor de águas na minha vida. Eu, quando fui para os cursos de respiração, eu estava, além de tantos problemas, eu estava com um nuclear que era a síndrome de pânico. E foi a partir desse processo de mergulho interno, através da respiração, que eu pude conectar com o ser mais profundo que eu sou. Que até então eu não conseguia identificar isso. A vida, ela se mostra tão real, tão palpável, que a gente percebe, sim, que a gente pensa, que a gente sente, mas a gente não sabe elaborar isso. E o processo de respiração, ele leva a gente automaticamente a esse encontro com quem nós verdadeiramente somos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ok, obrigada, Marta. E como eu estou agora trabalhando realmente com propósito de vida, né? Eu descobri o meu, eu vi o quanto é importante, né? E eu vi que o meu propósito é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Eu queria que você contasse para a gente quando e como você encontrou o seu propósito de vida e o que mudou na sua vida a partir desse momento. Então, como eu falei anteriormente, eu mergulhei na síndrome de pânico. E eu, assim, eu não sei porquê, mas eu nunca tive vontade de tomar medicamento e eu não indico isso para ninguém. Isso foi um projeto pessoal meu, uma incursão, até porque eu temia estar enlouquecendo. Então, nessa época, eu não sabia o que eu queria, até porque eu tinha ficado viúva, eu tinha abandonado uma carreira bancária, eu não sabia, eu estava muito perdida com isso tudo. E esse processo, ele foi o que me levou a encontrar o primeiro passo dentro dessa trajetória. A respiração, por si só, ela já é uma conexão com a gente mesmo. Acontece que nós somos corpo, mente e respiração. A gente pode dizer corpo, mente e espírito, né? A respiração é a própria vida. Então, eu precisava também de incluir nesse processo um processo cognitivo, aonde eu pudesse fazer escolhas, aonde eu pudesse entrar em contato com o perfil da minha personalidade. Então, eu busquei outras ferramentas, né? Ferramentas que me ajudam nessa inserção
nessa terapia. Por quê? Porque assim eu fui juntando os meus pedaços e a base dessa história foi me levando para encontrar esse propósito. Que eu vou dizer para você, não foi fácil não, sabe, Graça? Foi alguma coisa assim que me doeu muito. Por quê? Eu estava lidando com as minhas dores. Eu ainda tinha que lidar com as dores dos outros. Aquilo para mim era, sabe, como é que eu vou fazer isso? Só que quanto mais eu negava, mais aquilo chegava para mim. Quanto mais eu negava, mais aquilo chegava para mim. Eu falei assim, não, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E foi exatamente começando bem assim, pequenininho, né? Que eu fui construindo o que eu faço até hoje, que já tem 15 anos, né? E aí dentro disso, o corpo, para eu regular o corpo, eu busquei a formação em yoga. Então, yoga, respiração e o trabalho cognitivo. Então, esse é o conjunto dos meus instrumentos para trabalhar uma pessoa. E o que mudou na sua vida quando você realmente descobriu esse propósito? A primeira coisa foi o susto que eu levei, né? Muda é o susto que dá com isso tudo. Mas depois, assim, você reconecta com a sua fluidez, com a sua felicidade, com a sua alegria, com o seu bem-estar. A mudança é essa. Tem altos e baixos? Todo mundo tem. Quem não tem, a vida é feita disso. Ninguém está sempre alegre, né? Mas o que acontece é que quando a gente faz um processo desse, você entra numa emoção, vamos supor, uma emoção de tristeza. Você não fica alimentando ela. Você sabe que você entrou, mas você sabe como sair. E é isso que é legal do processo, né? Então, o que mudou na minha vida foi saber viver a vida e lidar com ela com fluidez, porque eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que respiram comigo. A gente tem só 2 momentos na vida. Quando a gente nasce, que a gente inspira, e quando a gente morre, que é quando a gente expira. O meio dessa história são processos. São processos que a gente vai lidando com ele e que a gente vai aprendendo a lidar com a gente. Então, para mim, o que mudou foi lidar com a vida, apesar das emoções que a gente considera difíceis, saber lidar com elas com mais facilidade. Entrar e sair com mais facilidade. Legal. Você acha, né, na tua opinião, qual é a correlação que existe entre propósito de vida e uma vida profissional realizadora? Olha, uma vida, se eu for considerar por mim, uma vida profissional realizadora. Eu ainda não era viúva, eu estava casada, eu tinha uma profissão, uma posição dentro do banco, então eu tinha ali uma condição de vida. Eu tinha dinheiro, tinha um relacionamento ótimo, minha casa, meus filhos, casa própria, carro, tudo de bom, não tinha nada errado. Mas eu não sentia uma abertura no meu coração. O que eu entendo como propósito, que é aquilo que eu faço que não é medido pelo dinheiro. O dinheiro, ele é a consequência natural. O propósito, ele vem de uma expansão do ser e que, consequentemente, o dinheiro aparece. Porque você pode fazer qualquer coisa, você pode roubar, você pode mentir, você pode trabalhar duro e ter dinheiro, mas se o coração não estiver fluindo, não é propósito. Entende? Então, é você ficar estagnada numa posição de vida, achando que a vida é esse contexto material, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Síndrome de pânico, ela é, muitas vezes, desencadeada pelo fato de você não estar olhando o outro lado da vida, né? E que é nesse outro lado da vida que está o nosso propósito. Que é realmente a vida, né? O que é realmente a vida, porque todo o resto acaba. E isso é tão fácil da gente ver, né? Porque você come um lindo prato de comida, todo colorido, maravilhoso. Acabou. O que ele se torna?
É verdade. Fezes, para não falar cocô, não é verdade? Ele vai embora. E é isso que a gente não se dá conta. Nas coisas mais básicas da vida, a gente não se dá conta. E aí a gente fica perdendo tempo querendo manter coisas que não te trazem a verdadeira alegria. É exatamente também o que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma vida onde era simplesmente uma vida sem propósito e era aquela coisa de correr atrás, né? Sustento, vida, ter e ter, mas ficava um vazio, né? Porque a vida mesmo acontece quando existe um propósito, né? E só quem passa por esse processo que realmente sente, sabe? O que é, né? É porque eu também vejo o seguinte, você tomar consciência do que é essa alegria, independente de como o meio está se manifestando, tudo que ficou para trás, anterior a isso, teve muito valor. É por isso que a gente não pode negar, né? A gente hoje, que em propósito, a gente olha para trás e fala assim, nossa, foi a minha caminhada, isso me estruturou para chegar até aqui, isso me deu alicerce, isso me deu consciência, isso me deu capacidade de poder discriminar o que é bom para mim e o que não é, porque, olha só, eu vejo o propósito como algo diretamente ligado ao seu emocional, aquilo que você está sentindo, porque se você não tiver em conexão com esse sentimento, não é propósito. Então, você pode ser um excelente funcionário de uma empresa, você pode ser um presidente, você pode ser, seja lá o que for, não importa, eu não estou aqui para rotular profissão nenhuma. Se você entende que aquele momento ali, ele está alegrando o seu coração e ele é o seu propósito, ali é o seu propósito. Entende? É que muitas vezes a gente satura em determinado lugar, a gente constrói uma pedra e porque eu acho que se eu ficar sem aquilo, eu vou ficar também sem isso, sem isso, sem isso, sem isso, porque se eu construo uma barreira na abundância que o universo já é, e aí eu fico ali paralisada e sentindo a dor. Aí vem ansiedade, depressão, síndrome de pânico, tristeza. Se a gente tiver um trabalho que está construído diariamente de autopercepção, a gente não precisa sofrer impactos. Claro que é normal a gente perder um ente querido, amigos, ter uma doença, isso é normal para todo mundo. Mas a gente não precisa sofrer impactos onde a gente tenha que tomar decisões imediatas. A gente pode ir construindo a partir da percepção do nosso sentimento. Tá, hoje eu estou percebendo que esse trabalho ele já não dá mais para mim. Não vamos ter medo. Vamos criar um caminho de desconstrução que me favoreça. Isso eu vejo como propósito, percebe? Beleza. Na sua opinião, existe algum momento certo para a gente descobrir o nosso propósito? Bom, além de muitas formações que eu fiz, eu sou astróloga, né? Então, dentro da astrologia, existem ciclos planetários que levam a gente a percepções. Mas, como a gente na astrologia, a gente diz, os astros, eles mostram a direção, mas eles não induzem, eles conduzem. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. E, baseado nesses ciclos, e a psicologia ela também estuda isso, as tradições estudam isso, nós somos seres cíclicos. E pode parecer que não. Mas se você olhar as faixas etárias, elas, em 99% dos seres humanos, naquela faixa etária, vai estar acontecendo as mesmas questões emocionais, as insatisfações, as dependências, as carências, as rebeliões internas. Então, pré-existe, e a gente pode ver isso também no ciclo da natureza, pré-existem momentos. Agora, para você se conectar com isso, é preciso esse olhar interno. Então, para você
perceber que você está no momento que tem que mudar, é aqui dentro, entende? Por isso que o tempo certo é o seu tempo, é aquele tempo que você percebe. E o que você acha fundamental para as pessoas que hoje estão insatisfeitas com o seu trabalho, ou estão insatisfeitas com a sua vida, não encontram um sentido, ou já estão aposentadas, ou já mudaram de trabalho e ainda continua com essa insatisfação? O que você acha essencial para essa pessoa hoje buscar, para ela realmente encontrar seu propósito de vida e ter uma vida profissional realizadora? Bom, eu sempre digo para todo mundo o seguinte: você está vivo? Aproveita esta vida e crie um propósito, o menor que seja. O meu propósito hoje é dar faxina na minha casa e mudar os móveis do lugar. Isso é um propósito, por incrível que pareça, a gente imagina propósito como algo assim, eu vou para a Lua, eu vou encontrar Deus, outra dimensão. Não. No momento em que eu vou construindo pequenos propósitos, eu vou me abrindo internamente para enxergar o grande potencial realizador que eu já sou. Aí, a partir disso, a gente vai, a mente, ela vai reverberando, ela vai buscando outras dimensões. Poxa, se eu sou capaz de arrumar minha casa, mudar os móveis do lugar, eu também sou capaz de dar uma caminhada de 7 quilômetros. Eu também sou capaz de participar de um grupo de corrida. Eu também sou capaz de participar da São Silvestre. Você percebe? A gente está num ponto A, a gente caminha para um ponto B. Mas, para isso, eu tenho que entender que eu tenho vida. E eu só faço isso porque eu estou viva. Então, no momento em que eu busco um profissional, seja de que área for, porque isso vai depender do seu coração, né? Claro, eu vou dizer, olha, busque a respiração. A respiração, ela faz você se conectar com você. Ou então, busque a graça, trabalhe com ela o alinhamento, trabalhe com ela todas as ferramentas que ela tem. Ou busque, não sei, deixa o seu coração dizer. Às vezes é um psicólogo, só um psicólogo. Às vezes é você cuidar da sua planha. Não importa, o que importa é que você se reconecte. Porque na hora que você fica assim, eu não sei o que eu faço da vida, eu não sei o que eu faço da vida, o que a minha vida vai me dar, ai meu Deus do céu. Essa lamúria só está gerando lamúria. Essa lamúria não está gerando evolução, porque o teu pensamento, ele se conecta com o seu sentimento, que automaticamente te leva a uma ação. Imagina, ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. Qual é o sentimento? Sentimento de passividade. Você vai fazer o quê? Ficar sentada, você não sabe o que você vai fazer da vida, você vai paralisar. Agora, puxa vida, tem vida lá fora. Deixa eu dar uma caminhada. O que seu corpo vai fazer? Caminhar. Então, é só para a gente pensar que o que eu penso, eu sinto, e aí automaticamente eu tenho um impulso. E esse impulso, ele é estritamente direto ao que você pensa e ao que você sente. No momento que a gente faz isso, eu começo a ver que a vida existe e ela existe a partir de mim. Então, assim, depende da gente, né? Depende de nós realmente encontrar esse verdadeiro propósito, que é o sentido da nossa vida, né? Exato. Agora, Marta, me fala um pouco do seu trabalho, o que você está fazendo agora, né? As pessoas que querem buscar, experimentar, degustar esse seu trabalho maravilhoso de renascimento, de respiração. Me fala um pouquinho aí, o que você tem para oferecer agora? Bom, então, eu sou terapeuta em tempo integral dentro do contexto do horário, né? Eu trabalho com a terapia do renascimento, a PNL e o coaching, mas eu faço pequenos grupos e grupos para empresa também, que eu chamo de movimento de respiração consciente. Aliás, esse sábado agora, dia 5/8, eu moro em Jacarepaguá, está acontecendo uma turma que vai ser de 10 às 17 horas, né? Esse movimento, como eu sou instrutora de yoga, e pessoas que não têm conexão nenhuma com a sua respiração,
esse movimento ele vai trabalhar as 3 principais respirações do yoga, que eu não uso nenhum termo de yoga, tá? Para facilitar e para as pessoas poderem respirar livremente, sem nenhuma concepção de que precisa entender de yoga. Não, não é nada disso, tá? Então, a gente vai trabalhar a respiração de limpeza, de equilíbrio, e a respiração de relaxamento. Essas respirações, elas têm derivações, e elas se adaptam muito bem a alguns estados emocionais, tipo ansiedade, depressão, medo, né? Tristeza. Então, a gente trabalha essas respirações exatamente para isso. Então, está acontecendo agora esse movimento e está acontecendo também um grupo que, a partir desse grupo de respiração, eu faço os grupos de autoconhecimento, que eu uso essas respirações como base e um contexto de autopercepção, que é quando a pessoa alavanca, né? Aí ela, uau! Qual é o meu propósito a partir disso? Porque você só pode encontrar um propósito, por exemplo, com você, Graça, a partir do momento em que você, quem eu sou, o que eu quero, né? Como é que eu quero? Então, os meus grupos estão acontecendo aí, dia 5/8, e dia 9/8 começa o grupo que fala sobre esse autoconhecimento a partir de técnicas cognitivo-comportamentais. Legal. E as pessoas que quiserem te procurar, como é que elas, aonde que elas vão te encontrar? Quais são os seus contatos? Tem o Instagram, mas eu prefiro, o meu meio de comunicação melhor para mim é o Facebook, que é Marta, com TH, Cardoso, com Z, Gonçalves. Ou a minha fanpage, Crises e Asas. E lá as pessoas deixam inbox, né? Lá eu também tenho a publicação dos eventos, então é só ir lá. E eu vou adorar receber a todos que queiram respirar. Legal. Gente, eu super recomendo, né? Eu sou fruto do trabalho da Marta, né? E, Marta, muito obrigada aí por disponibilizar esse seu tempo, tá? Obrigada a você. E eu vou apresentando esses meus mestres e você sabe que você mora no meu coração, né? Eu tenho gratidão eterna a você, né? E ao seu trabalho na minha vida, ok? Muito obrigada. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. E olha, ela falou, eu super recomendo, mas eu também super recomendo a Graça, viu, gente? Abusem dessa criatura, porque ela está tinindo. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade, tá? Gratidão. Então é isso, gente. Obrigada, tá? E até a próxima entrevista, onde eu vou trazer mais um mestre que realmente impactou a minha vida. Obrigada. Tchau.